Aleluia, glória a Deus. Este texto de Mateus 5, de 1 a 12, é a descrição inicial do Sermão do Monte. E Jesus começa fazendo essas declarações magistrais das bem-aventuranças. E ele vai falando de uma forma diferente, sobre coisas diferentes. Ele fala: felizes, abençoados, bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que é ser pobre de espírito? Na verdade, todo ser humano está nesta condição de pobreza espiritual. Muitas pessoas não sabem disso, de que é por conta do pecado o homem está desligado, desconectado do relacionamento com Deus. E esta é a realidade espiritual de cada ser humano. Mas por que se todos são pobres de espírito, por que Jesus disse que alguns pobres de espírito são abençoados? É porque a maioria, não sabendo disso, não se percebe assim. As pessoas não acham que são assim. Não tem consciência do seu estado espiritual. Então, quando Jesus fala felizes, aqueles que têm essa percepção, que percebem que não tem nada para oferecer a Deus, esses são felizes. Por quê? Deles é o reino dos céus. Então, nosso desafio é enxergar a nossa verdadeira condição espiritual e a verdadeira necessidade do Salvador. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus não está dizendo que a gente deve buscar uma vida que nos traga choro e sofrimento. Não. Mas ele está dizendo que aquelas pessoas que estão passando por lutas, por sofrimentos, e se colocam na presença de Deus e buscam o consolo de Deus, elas vão receber esse conforto do eterno. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Há uma herança eterna. Há uma herança que Cristo alcançou para todo aquele que crê. Perdão dos pecados, salvação, ressurreição, vida eterna. E esses que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que tem o perdão, a salvação, ressurreição, vida eterna, reinarão na terra, herdarão a terra. A terra, esta terra, aqui, será dividida em reinos. Não vai ser outra terra. Ela vai sofrer uma transformação climática, um reequilíbrio na sua condição climática,
mas vai ser esta terra, com este sol, este dia, esta noite, essas estações. E Jesus vai reinar nesta terra. E toda esta terra será redistribuída, redividida. Haverão reis, ou régulos, pequenos reis. Jesus diz: felizes, abençoados os mansos, porque eles herdarão a terra. O Senhor chama você para esta herança. Esta herança é para você. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A pessoa que tem fome e sede de justiça não é uma pessoa conformada. A pessoa que tem fome e sede de justiça não é uma pessoa acomodada. Qualquer coisa serve. A pessoa que tem fome e sede de justiça não está preocupada só com o seu bem-estar individual. Fome e sede de justiça tem a ver com um olhar para o coletivo. Fome e sede de justiça. Aqueles que têm essa fome e esta sede serão fartos. E o tema da fome e sede de justiça, ele invariavelmente esbarra no tema da injustiça na terra. Invariavelmente ele se atropela com o tema da política. E qual é a visão que Jesus traz, que a Bíblia traz, sobre a resolução dessa temática da injustiça na terra? Os homens vão dar a solução para isso? É um sistema político ou um modo econômico de funcionar? A Bíblia diz que justiça só haverá quando Deus vier. Nem por isso nós devemos nos acomodar, achando que está tudo ok, então deixa ficar assim mesmo. Não, não está tudo ok. O mundo é injusto. A terra é governada espiritualmente pelo diabo e seus anjos. Os reinos deste mundo estão sob o domínio espiritual de Satanás. E os homens são pecadores, são pobres de espírito e não veem. E lutam por seus interesses, não mansamente, mas desesperadamente, com as suas forças humanas. Traem-se uns aos outros, violam direitos, exercem poder de maneira destrutiva, concentram riquezas, fazem injustiças do seu modo. Não são os homens que trarão uma solução geral para isso. Não é a política que vai resolver, nem do lado A, nem do lado B. O Senhor nos chama para o seu reino. Bem-aventurados, felizes os pobres
de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus nos chama para o seu reino, e nós cremos que na pessoa de Jesus haverá justiça perfeita. Já há justiça perfeita da parte de Deus na pessoa de Jesus. Como assim? Ele morreu por toda a humanidade. Ele pagou um preço pelos pecados de todo ser humano. O sacrifício dele foi por cada um de nós, rico, pobre, justo ou injusto, pessoa boa ou má, correta ou uma pessoa destrambelhada. Ele pagou por todos. E todo aquele que crê tem o perdão dos pecados, tem a salvação. Então aqui não há discriminação de pessoa culta ou inculta, sábia ou tola, pessoa que teve chance social ou não teve. Um dos problemas que o ser humano não enxerga, não percebe que ele é pobre de espírito, está ligado a um conceito antropológico. Antropologia é o quê, pastor? Antropologia é o estudo da condição humana, da natureza humana. E a antropologia dos séculos 18 e 19 dizia que o ser humano é bom. Que o ser humano, ele nasce bom. E que o problema do ser humano é que, quando ele vai se desenvolvendo, os fatores sociais, os fatores culturais, os fatores psicológicos tornam ele ruim. Então, se ele é ruim, se ele é mau, é por causa desses fatores circunstanciais. Isto é um engano. Isso não é verdade. O que a Bíblia ensina é que o ser humano é pecador. Nasceu na condição de pecador, afastado de Deus. Claro, os fatores sociais, culturais, psicológicos, os fatores circunstanciais ao redor do desenvolvimento de uma pessoa, vão deixar marcas, vão empurrar ele mais para um lado, mais para o outro. Sim, pode ativar mais a maldade dele ou não. Mas a maldade do ser humano está na sua natureza. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Porque Jesus voltará e vai exercer justiça e juízo, não pela mão do homem, não um juízo parcial, mas aquele que vê todas as coisas, que sonda o profundo do coração, além das variáveis psicológicas, circunstanciais, emocionais, culturais, das chances que A, B ou C tiveram, das chances que A, B, C, D não tiveram. Ele vai ver muito além da aparência do coração do homem e vai exercer uma justiça radical, verdadeira. Justiça essa que não abandona a benignidade, bondade, amor de Deus. Amor esse que não deixa a justiça de lado, mas que exerce ela com juízo perfeito. Bem-aventurados, verso 7, os misericordiosos,
porque eles alcançarão misericórdia. Veja bem, se você enxerga que você é pobre de espírito, se você percebe o tamanho da sua carência e necessidade do Salvador, se você não sobe no seu próprio salto, já enxergou quantas vezes Deus lhe perdoou? 1, 10 mil, 2 mil, 30 mil vezes. Você sabe que Ele é misericordioso com você. E você aprende a olhar o outro como gente, carne e osso, pecador, miserável, que precisa do Salvador, que é tão pobre de espírito quanto você. E você aprende a olhar o seu próximo com misericórdia, porque Ele teve misericórdia de você. Você aprende a olhar o outro com misericórdia. Quantas vezes você foi a Deus pedir perdão pelos seus erros, pedir para o sangue de Jesus lavar você, e Ele lavou, mais uma vez, e mais uma vez. Então, quando você olha o outro, a limitação do outro, a fraqueza do outro, o tropeço do outro, você vai lembrar do seu enésimo, centésimo, e vai dizer: tem misericórdia dessa pessoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Os misericordiosos não quer dizer que são pessoas coniventes com o erro alheio. Não. Quando você vê o erro, você sabe que o erro é erro. Quando você vê o tropeço, você sabe que o tropeço é tropeço. Você sabe que o pecado é pecado. Não quer dizer que você aprova o erro, o pecado e o tropeço. Não. Mas você enxerga além. Como além, pastor? Porque o Pai teve misericórdia de nós, nos enviou o Filho dele, o Salvador, ele derramou o sangue dele pelos nossos pecados, e você enxerga além. Aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa ainda não conseguiu acertar o alvo. E o Senhor é misericordioso com aqueles que se arrependem. Nós também aprendemos a ser. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Oh, glória! Aleluia! Não existe nada mais sublime, soberano no universo do que a pessoa de Deus. E Jesus diz aqui que os limpos de coração terão o privilégio de estar face a face com Deus. Limpos de coração. O que é ser limpo de coração, pastor? A Bíblia diz em Jeremias 17: enganoso é o coração do homem e perverso mais do que todas as coisas. Os pobres de espírito, homens, mulheres, seres imperfeitos, pecadores, precisam da salvação, da misericórdia de Deus. Vão descobrindo que a sua mente tem dois andares, o consciente e o inconsciente. E o que a Bíblia chama de coração é o inconsciente humano. Quanto mais Deus sonda você, sonda a sua vida e bota para fora aquilo que você é em si mesmo, pecador, miserável, cheio de segundas intenções,
inveja, maldade, soberba, ódio, vanglória. Quanto mais você enxerga isso, porque quando você enxerga isso nos outros, a sua tendência, a minha tendência é apontar. Falar, olha só que pessoa metida. Mas é aquilo, né? Tem um dedo apontando para o outro, tem 3 apontando para mim mesmo. Por que eu me incomodo de uma maneira irritada com a imperfeição do outro? Porque eu sou igualzinho. Só que eu não vejo. Eu acho que não sou. Eu acho que eu sou menos do que o outro. Limpos de coração significa que Deus sondou o seu interior, botou aquelas segundas intenções ruins. Você não vê a sua inveja, mas você faz um comentário de brincadeira, dizendo que era brincadeira, mas aquilo é para humilhar a outra pessoa. Não, você não vê. Mas quando Deus sonda e bota para fora esses motivos do coração, e você deles se arrepende, confessa, chora, ora. E quando você enxerga a inveja na outra pessoa, movendo ela, você sabe. Mas você pode ser misericordioso, misericordiosa, por quê? Você já rezou naquela cartilha. Felizes, abençoados, os limpos de coração. Limpos de coração são pessoas que estão com o seu interior conectado em Deus e não ficam julgando segundo a carne. Quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Não condeneis para que não sejais condenados. Ele não está dizendo para a gente não ter um juízo de valor, noção de certo e errado quanto aos erros, aos problemas, às injustiças, às coisas erradas à nossa volta. Não está dizendo para a gente ser uma pessoa ingênua, inocente, não ter nenhuma avaliação sobre o que se passa ao nosso redor. Os limpos de coração não são pessoas ingênuas, infantis, mas sim, são pessoas pobres de espírito, que veem o seu pecado, veem a sua miséria. Deus sondou o coração, trabalhou essas motivações erradas de competição, de inveja, de ódio, de ira, de mágoas, de ressentimentos, botou isso para fora, trabalhou esse lixo, se arrependeu disso, e agora olha o outro e vê, claro que vê. Claro que a gente pode ter um juízo de valor, de certo e errado na nossa mente. Porém, Paulo diz assim, eu a mim mesmo não julgo, e nem julgo os outros, segundo a carne. Então, limpos de coração não é alguém que não tem uma avaliação de certo e errado. Limpo de coração é como Jesus, que olhava as pessoas, sabia muito bem o que se passava no coração das pessoas, quais eram as suas motivações do coração, mas tinha misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são pessoas que, em vez de botar lenha na fogueira, aquietam. Quando você vai contar alguma coisa de alguém, falar de algum erro, você pode colocar essa verdade, essa observação, botando lenha na fogueira.
Ou você pode colocar buscando a paz. Você, quando vai falar alguma coisa, algum erro de alguma pessoa à sua volta, você pode falar de uma maneira ácida, agressiva, condenatória. Não é que os pacificadores justificam tudo. Não, veem que os erros são erros. Mas não pega daquilo para fazer um aumento no impasse, no conflito. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, aqueles que, por amor a Jesus, falam a verdade, pregam, denunciam o erro e são perseguidos por causa do Evangelho, não é porque é fofoqueiro, é perseguido porque fala a verdade, serão felizes. Exultai. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quando a gente batalha pelo que é justo, pelo que é certo, a gente vai tornando-se mais consciente do reino de Deus. Na semana passada eu falei sobre parte da nossa herança é a gente entrar em Canaã. Parte da nossa herança em Cristo é a gente herdar a bênção de Deus, do Deus de Abraão. Parte da nossa herança em Cristo é a prosperidade. E é muito interessante este texto aqui das bem-aventuranças, porque ele choca, ele é estranho, ele é diferente, ele põe você para pensar. Por que os pobres de espírito são herdeiros do reino? Por que os que choram serão consolados? Os que têm fome e sede de justiça serão fartos? Então, essas bem-aventuranças que Jesus lança, elas são completamente contrárias à visão de poder dos reinos deste mundo, completamente contrárias à escala de valores. A nossa escala de valores está sempre atrás de nós, como um tipo de pano de fundo, formando a nossa visão de mundo, formando a nossa maneira de olhar. Então, essas bem-aventuranças de Jesus, elas falam da escala de valores do reino de Deus, que são completamente contrárias à visão de mundo, ao olhar, a cosmovisão dos reinos deste mundo, da vida neste mundo. Então, quando a gente fala de prosperidade, a gente não está falando da pessoa ficar rica, correr atrás de riqueza e começar a manipular, orar e usar poderes espirituais para ganhar dinheiro. Não. Prosperidade é você tem um talento, Deus abençoou o seu trabalho, você conquistou mais um talento, você tem 2, você multiplicou os 2 que você tem para 4. Isso é prosperidade. O cara não tem chamado para ser rico, quer ser rico, ainda pega do evangelho e das coisas do mundo espiritual para tentar desenvolver uma riqueza a todo custo, vai bater cabeça para mamão. Vai entrar na linguagem do reino deste mundo e fugir completamente dos valores
do reino de Deus. Então, prosperidade não é ficar rico segundo os conceitos desse mundo, mas o cara ganhou 10 talentos e ele tem talento para ganhar dinheiro. Se ele apenas reproduz 5, ele fez 50%. E Deus chamou o cara para ser rico. Ele não me chamou para ser rico, mas chamou aquele lá. Tem gente que tem o talento de ser escritor, o outro faxineiro. Tem gente que tem o talento de ser diplomata, político, empresário, comerciante, e exerce esse talento com inteireza e faz multiplicar esse talento, ocupa os espaços dizendo: o Senhor é Deus, a justiça de Jesus virá sobre a terra, não pela mão dos homens. Então, felizes são aqueles que no fundo buscam o reino em primeiro lugar. No primeiro e no penúltima sentença de bem-aventurança, Jesus fala do reino dos céus. E a penúltima e a última são praticamente a mesma coisa: serem injuriados, perseguidos por causa do Senhor. E correlaciona com o reino. Então, aqui nas bem-aventuranças estão as dicas do reino. Você vai ser abençoado, prosperado, ungido, com a bênção de Deus, do Deus de Abraão, entrar em Canaã, entrar na plenitude do reino. O Senhor chamou você para entrar no repouso, no descanso de Deus, na Canaã de Deus. E eu falei na semana passada, a Canaã de Deus não é apenas o céu. O repouso dos cristãos não é apenas quando a gente morrer e passar para o outro lado. O repouso também é aqui a maturidade, ter paz, ter descanso, viver isso aqui, ser limpo de coração, praticar a benignidade, a justiça, amar o próximo, não botar lenha na fogueira, não vir sempre com uma pedra na mão para criticar e acusar o outro, e dizer: venha o teu reino, e ser agente da benignidade do Senhor, agente da misericórdia de Deus, como Ele teve de mim. Então, nós não queremos as riquezas deste mundo, nós não somos de mamon, não queremos o sucesso, não queremos o poder deste mundo, os prazeres deste mundo, mas veja bem, também não somos modestos, não somos modestos no sentido de que temos fome e sede, queremos coisas boas, queremos a bênção do eterno, queremos tudo que Ele tem. Se Ele me deu 2 talentos, eu quero 100%, eu não quero 80% dos 2 que Ele me deu, eu quero 100%, eu quero todas as bênçãos que o Senhor tem para mim, seja em qualquer área que for, na minha vida pessoal, no meu relacionamento de família, no meu trabalho, no meu convívio com os parentes, com os vizinhos, no meu dinheiro, na minha saúde. Eu quero a bênção completa do eterno. E não é para a gente viver de miséria. O conceito de pobreza na Bíblia, de miséria, ele é um conceito ligado ao afastamento de Deus. Diz Davi: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, o conceito bíblico é de bênção. O Eterno quer abençoar você e usar sua vida para abençoar outras vidas.
Então, para finalizar, indo aí na direção do fechamento, falar algumas coisas, assim, uma comparação dos reinos deste mundo. E os reinos deste mundo, não estou falando da política, não estou falando do país XYZ. Todos os países deste mundo, independentemente da sua política, por trás tem um governante espiritual. E os governantes, esses espirituais, dos reinos deste mundo, e todos os reinos deste mundo se tornarão de Cristo. Todos os reinos deste mundo estão em guerra. A igreja, a batalha entre reinos, o reino dos céus, os filhos de Deus, o povo de Deus está em guerra espiritual em todos os reinos deste mundo, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Filho de Davi, Ele é o Rei dos reis e Ele reinará em toda a terra. Os reinos deste mundo têm como governante espiritual o diabo. E a fonte de inspiração, motivação e finalidade dos reinos deste mundo é a árvore da ciência do bem e do mal. E as pessoas movidas lutam, batalham, movidas por essa árvore, por essa motivação, força no reino deste mundo, na linguagem, os guerreiros do reino deste mundo lutam para reduzir, suplantar, neutralizar os efeitos da queda, tanto na natureza quanto no homem. Que efeitos da queda, pastor? Deus falou: se você comer da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Espinhos e cardos te produzirá, maldita é a terra por causa de ti. Então tem uma série de problemas na natureza. O homem passou a envelhecer e morrer, e ficou marcado na sua natureza pelo pecado. Ainda nos reinos deste mundo, a escala de valores é uma escala de valores de baixo para cima, onde o mundo material é muito super, hiper valorizado em detrimento do mundo espiritual. Então não tem valores ligados à transcendência. Os reinos deste mundo é tudo em torno do físico, seja dinheiro, seja beleza, seja poder, seja estética, qualquer coisa desta terra, na perspectiva material, vão compor o pano de fundo dos reinos deste mundo. Então diz João lá na sua primeira carta, capítulo 3, não ameis o mundo nem o que no mundo há. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, são questões do homem que conectam o homem com esse pano de fundo dos valores dos reinos deste mundo. E o Senhor fala para você: meu filho, sai disso. Minha filha, você está rezando nessas cartilhas? Percebe quanto você é pobre de espírito? Se arrepende. Percebe quanto seu coração está cheio de mágoa, de dor, de julgamento, de crítica? Quanto que a misericórdia não flutua dentro de você? Sai fora disso, porque o meu filho derramou o sangue por seus pecados e lava você, perdoa você, limpa você. O reino dos céus, o governante espiritual é Deus, é Jesus, o Senhor dos senhores. E a fonte de inspiração do reino dos céus, de motivação, de finalidade, é a árvore da vida. Jesus é a videira verdadeira e visa trazer para nós, maximizar toda a riqueza e herança da obra da cruz, do perdão, da cura, da saúde e do poder da ressurreição, vida eterna, vitória sobre a morte e o mal. No reino dos céus, a escala de valores é de cima para baixo, é da eternidade para o tempo. Não quer dizer que as coisas materiais não tenham importância nenhuma, mas elas não estão acima de tudo.
e sim as coisas eternas. O reino, a obra, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, o chamado de Deus, a comunhão com Ele, o relacionamento com Ele. Sonhos, visões, revelações geram em nós fome e sede de Deus e das coisas de Deus. O Senhor chama você para ter fome e sede. As pessoas que estão ligadas ao reino deste mundo, elas têm visões, anseios, metas, tudo ligado a dinheiro, fama, riqueza, prazer, controle de relacionamento, de doença, disso, daquilo, com o modus operandi dos reinos deste mundo. O Senhor quer te dar fome, sede, visões, entendimento, revelação, percepção do futuro. Ele quer mostrar para você onde é que Ele quer te levar. Ele é todo competente para fazer você multiplicar seus talentos e realizar em você os propósitos dEle. E nisso você é abençoado. E quem está à sua volta? Muito interessante. Nos valores do reino deste mundo, o menor serve ao maior. No reino de Deus, o maior serve ao menor. Na verdade, no reino de Deus, todos são servos. E todos servem a um só Senhor. E todos seguem o exemplo do seu Senhor. No reino de Deus, servir e dar é mais importante do que receber, porque isso reflete na eternidade. Deus te abençoe.